E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar de cabeça no essencialismo do Craig McKeown. Ah, esse livro é fantástico. Parece que ele tem umas ideias bem interessantes sobre como ter uma vida mais focada, né? Tipo, mais significado e menos correria. Você já tinha lido? Sim, li faz um tempo e fiquei impressionada. Ele vai direto ao ponto, sabe? Yeah. Logo no começo já mostra como, às vezes, a busca pelo sucesso pode acabar nos levando Pra onde? para fracasso. Uau. Mas como assim? Tipo, a gente se esforça tanto para alcançar as coisas e de repente isso vira um problema. Me explica melhor essa ideia. O McKeown argumenta que a gente acaba muitas vezes se perdendo no meio do caminho. Começamos a ter sucesso em alguma área da vida e de repente, pá, Certo. a gente se vê sobrecarregado com um monte de demandas, um monte de compromissos, a gente se afasta do que realmente importa, sabe? Da nossa essência. E aí o sucesso perde o sentido. Entendi? É tipo, a gente fica tão focado em fazer tudo, dar conta de tudo, que acaba não fazendo nada de direito. Exatamente. E o pior é que essa armadilha do sucesso, essa busca desenfreada por mais, pode nos levar para uma rotina Uma rotina. super corrida, cheia de tarefas que não contribuem nada para os nossos objetivos de longo prazo. Ah. A gente fica apagando incêndio o tempo todo, sabe? Nossa, totalmente. E como a gente escapa dessa armadilha? Como é que dá alguma dica? Ele fala bastante sobre a importância da gente retomar o controle das nossas vidas. Muitas vezes a gente se sente impotente, como se não tivesse escolha a não ser seguir essa correnteza, né? É pra isso que a vida vai te levando. Mas a verdade é que a gente sempre tem o poder de decidir, sabe? No que a gente vai investir nosso tempo, nossa energia, é a gente que decide no que vai focar. Ok, mas como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Uma das coisas que ele destaca, e que eu achei muito interessante, é a importância de priorizar o sono. Dormir. Sério? Mas a gente vive num mundo que valoriza a produtividade acima de tudo. É aquela coisa, durma menos, trabalhe mais, sabe? Essa ideia de ter que estar sempre ligado, sempre produzindo, me deixa exausto só de pensar. Eu sei, parece contraditório, né? Mas McKeown argumenta, com base em várias pesquisas, que dormir bem é essencial para ter mais produtividade e bem-estar. Ele até compara a aprovação do sono Compara com o quê? com os efeitos do álcool. Caramba, que comparação forte. Mas, falando sério, ele explica por que essa comparação faz sentido. Tipo, quais os impactos reais da falta de sono na nossa mente. Sim, ele explica direitinho Ah, e ele mostra como a privação de sono afeta várias funções cognitivas, como a concentração, a memória, a tomada de decisões. Afeta tudo, então. É, basicamente. E ele cita estudos que comprovam que a falta de sono pode prejudicar o nosso desempenho tanto quanto o álcool. Nossa, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Hum. Então quer dizer que, ao invés de sacrificar horas de sono para trabalhar mais, a gente deveria priorizar uma boa noite de descanso para render mais o dia seguinte. Exatamente. Dormir bem é um investimento na gente mesmo, para ter mais energia, foco e criatividade. Faz muito sentido. É como recarregar as baterias, né? E além do sono, o que mais o McKeown sugere para a gente definir o que é realmente importante na vida? No meio de tantas demandas, como a gente separa o essencial do supérfluo? Ele apresenta uma ferramenta bem interessante que ele chama de regra dos 90%. Regra dos 90%. Nunca ouvi falar, me explica como funciona essa regra. É bem simples. Imagina que você precisa tomar uma decisão importante, você pega o critério mais relevante para aquela escolha, sabe? E dá uma nota de 0 a 100 para cada opção. E aí vem a regra. Se a opção não tirar uma nota maior que 90, você automaticamente descarta. Uau, parece radical. Mas qual a lógica por trás dessa regra? A ideia é a gente não se perder na indecisão, sabe? Naquelas opções que parecem boazinhas, mas não são excelentes. A regra te força a buscar o extraordinário e a eliminar o mais ou menos da vida. Entendi. É como se a gente estivesse elevando o nosso padrão, né? Definindo critérios mais rigorosos para as escolhas que a gente faz. Exatamente. E isso ajuda a eliminar um monte de atividades e compromissos que, na verdade, não contribuem em nada para os nossos objetivos. É como se a gente fizesse uma limpa na agenda, sabe? Nossa, isso é libertador. Mas e quando a gente se depara com várias opções boas, mas nenhuma delas chega a 90, a gente descarta todas. Como saber se a gente deve dar uma chance ou não? Nesse caso, o McKeown fala da importância de ter fé. É. É, fé de que a oportunidade perfeita vai aparecer. Às vezes a gente precisa abrir mão do bom para abrir espaço para o excelente. É tipo aquele ditado, né? O bom é inimigo do ótimo. Exatamente. A regra dos 90% nos ajuda a colocar esse ditado em prática. E você tem algum exemplo de como a gente pode aplicar essa regra na vida real? Imagina que você recebeu um convite para um evento. Parece interessante, mas ao aplicar a regra dos 90%, você percebe que ele não se encaixa perfeitamente nos seus objetivos atuais. Sei. Então, a regra te incentivaria a recusar o convite, por mais tentador que ele possa parecer. Então a gente precisa ter coragem para abrir mão de algumas oportunidades, né? É. Mesmo que elas pareçam boas à primeira vista. Sim.
E ter essa coragem nos permite focar no que é realmente essencial pra gente. É dizer sim para o que realmente importa e não para o resto. Ok, entendi a importância de definir critérios rigorosos. Mas, e quando a gente precisa eliminar algo que já faz parte da nossa rotina? Como a gente se descompromete sem causar maiores problemas? Essa é uma questão delicada, mas o McKeown dá algumas dicas importantes. Ele nos incentiva a ter a coragem de admitir nossos erros e abrir mão de projetos ou compromissos que não nos servem mais. Mesmo que a gente já tenha investido tempo e energia neles. Exatamente. Ele chama isso de influência dos custos perdidos. É aquela tendência que a gente tem de continuar investindo em algo só porque já gastamos tempo, dinheiro ou energia, mesmo sabendo que não está dando certo. Nossa, me dediquei totalmente. Já fiz isso várias vezes. Tipo, continuar num projeto que já não fazia mais sentido só porque já tinha dedicado tanto tempo a ele. É muito comum. Mas o essencialista, ele tem a coragem de reconhecer quando algo não está funcionando e seguir em frente. Ele confia que novas oportunidades virão. É, tipo, desapegar, né? É isso. E como a gente se livra dessa armadilha dos custos perdidos? É como? Uma dica do livro é a gente se perguntar: se eu não tivesse esse compromisso hoje, que eu estaria disposto a sacrificar para tê-lo? Interessante. Essa pergunta nos obriga a reavaliar o valor real daquele compromisso, né? Sim. E a partir dessa reflexão, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossos objetivos, com o que a gente realmente quer para a nossa vida. E tem mais alguma dica para se descomprometer de algo que não faz mais sentido? Tem sim. O McKeown incentiva a gente a ser honesto com as pessoas envolvidas, explicando os motivos da nossa decisão. É importante ser claro e objetivo, mas também gentil e respeitoso, sabe? Faz sentido. Ninguém gosta de se deixar na mão sem explicação. Exato. E quando a gente comunica nossas decisões de forma transparente e respeitosa, a gente fortalece os nossos relacionamentos, constrói confiança. Beleza, já entendi a importância da comunicação honesta. Mas e quando a gente já se comprometeu com algo que não é tão essencial assim? Tem como sair dessa sem causar maiores problemas? Olha, ele encoraja a gente a ter a coragem de admitir nossos erros, sabe? E conversar abertamente com as pessoas envolvidas, explicando a situação e buscando uma solução em conjunto. Mas e se a pessoa não entender nossos motivos? É claro que nem sempre vai ser fácil, mas o importante é ser sincero e tentar encontrar uma solução que seja boa para todos. E lembre-se, dizer não para um compromisso não significa dizer não para a pessoa, né? Verdade. É importante separar as coisas e manter o foco do que é melhor pra gente, sem deixar de ser respeitoso com os outros. Exatamente. E com a prática, dizer não se torna cada vez mais fácil, mais natural. É, a gente vai pegando o jeito, né? Mas, falando em prática, o McKeown dá ferramentas pra gente implementar essas ideias no dia a dia. Tipo, como a gente começa a viver de forma mais essencialista. Com certeza. Ele fala, por exemplo, da importância de estabelecer limites claros para proteger nosso tempo e energia. Limites, como assim? É como se a gente criasse cercas ao redor do nosso tempo e da nossa energia, definindo o que a gente aceita e o que a gente recusa, o que é prioridade e o que não é. Tipo, criar um horário de funcionamento pra gente mesmo. Exatamente. E ao comunicar esses limites para as pessoas ao nosso redor, elas passam a respeitar mais o nosso tempo e a nossa energia. Mas e se as pessoas tentarem ultrapassar esses limites? Como a gente lida com isso? Ele ensina a gente a ser firme e educado ao mesmo tempo, sabe? A gente pode dizer algo como: olha, eu adoraria te ajudar, mas nesse momento eu estou focado em prioridade. A gente pode conversar sobre isso em outro momento. Boa. E, além de estabelecer limites, o livro menciona outras estratégias para viver de forma mais essencialista. Sim, ele fala da importância de editar a nossa vida, sabe? Removendo o excesso das necessárias. Editar a nossa vida. Como assim? É como se a gente fosse um editor de um livro, sabe? Removendo os trechos irrelevantes, as frases desnecessárias, os parágrafos confusos. A ideia é deixar a história mais clara, concisa, impactante. E como a gente faz isso na prática? Ele sugere que a gente ainda analise cada área da nossa vida. Trabalho, relacionamentos, compromissos, atividades, tudo. A pergunta-chave é: isso é essencial? Se a resposta for não, eliminar. Ou pelo menos reduzir a presença daquilo na nossa vida. Tipo, fazer uma faxina na nossa vida. Isso. Eliminar tudo que não serve mais, o que não nos leva para onde a gente quer ir. E ao fazer isso, a gente abre espaço para o que realmente importa. As experiências, os relacionamentos, os projetos que trazem alegria e significado para nossa vida. E como a gente sabe o que é essencial e o que não é? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas o McKeown dá algumas dicas para te ajudar nesse processo de reflexão. Ele sugere que você se conecte com seus valores, com seus sonhos, com o que te faz feliz de verdade, o que te move, o que te inspira. E se a gente tiver medo de eliminar algo e se arrepender depois?
É normal ter esse medo. Mas ele lembra que a gente sempre pode reavaliar nossas escolhas e fazer ajustes ao longo do caminho, sabe? O importante é estar atento aos nossos sentimentos e fazer o que for melhor pra gente em cada momento. A vida é um processo constante de aprendizado e adaptação. A vida é um processo que a gente vai aprendendo, né? Ajustando as coisas. Faz sentido? A gente vai se adaptando ao longo da jornada. Mas voltando ao livro, o McKeown fala alguma coisa sobre como lidar com a resistência das outras pessoas, quando a gente começa a se tornar mais essencialista. Tipo, e se as pessoas não entenderem essa nossa nova forma de pensar e agir? Sim, ele fala, ele até dedica um capítulo inteiro a essa questão. É que às vezes a gente tenta mudar os nossos hábitos e as pessoas ao nosso redor resistem. E ele sugere que a gente tenha paciência, sabe? Paciência. Paciência e compreensão com as pessoas, explicando os nossos motivos de forma clara e respeitosa. Tipo, mostrar pra elas que não é egoísmo, mas sim uma forma de priorizar o que realmente importa pra gente. Exatamente. É uma questão de foco, de saber onde a gente quer colocar nossa energia. E com o tempo as pessoas vão se acostumando, sabe? Entendendo a nossa nova forma de ser e de agir. Porque no fundo o essencialismo é sobreviver uma vida mais autêntica, mais alinhada com a gente mesmo. E você acha que essa ideia do essencialismo pode ser aplicada em qualquer área da vida? Tipo, nos relacionamentos, no trabalho, nos hobbies? Com certeza. O legal do essencialismo é que ele é um conceito bem amplo, bem adaptável. A gente pode usar os princípios em qualquer área da vida. Que legal. E você tem algum exemplo de como o essencialismo pode ser aplicado nos relacionamentos? Cara, imagina que você tem vários amigos, mas sente que alguns desses relacionamentos te sugam a energia, sabe? Te deixam pra baixo. Sim. O essencialismo te convida a refletir sobre quais desses relacionamentos te nutrem de verdade, quais te fazem bem. Faz sentido. E a gente pode usar a regra dos 90% para avaliar os nossos relacionamentos também? Tipo, esse relacionamento me dá uma nota 9 ou 10. Exatamente. Você pode usar a regra dos 90% para te ajudar a definir quais relacionamentos você quer cultivar e quais você precisa deixar ir. Afinal, a gente só tem 24 horas no dia, né? E a energia que a gente investe em um relacionamento que nos suga não está disponível para a gente investir em um relacionamento que nos nutre. Nossa, verdade. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. E no trabalho, como o essencialismo pode nos ajudar? No trabalho, ele pode te ajudar a ser mais produtivo, a ter mais foco. A gente pode usar os princípios do essencialismo para definir quais tarefas são realmente importantes, eliminar as distrações e criar um ambiente de trabalho mais propício à concentração. Tipo, ao invés de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, de acabar não fazendo nada direito, a gente foca naquilo que realmente importa e faz com excelência, né? Exatamente. E isso vale para qualquer profissão, seja você um médico, um professor, um artista, um empreendedor. O importante é ter clareza dos seus objetivos e focar naquilo que te leva em direção a eles. E o livro fala alguma coisa sobre como lidar com a procrastinação. Porque vamos combinar, é muito fácil a gente se distrair e acabar deixando as coisas importantes para depois, né? Sim, ele fala bastante sobre isso. O McKeown fala da importância da gente criar um ambiente que nos ajude a evitar a procrastinação, sabe? Ambiente. Tipo, eliminar as distrações, definir metas claras, criar um sistema de recompensas quando a gente consegue se manter focado. Entendi. É mais fácil manter focado quando a gente tem um ambiente que nos apoia, né? Do que quando a gente está cercado de distrações. Tipo notificações do celular, e-mail chegando toda hora. É isso aí. Eliminar as distrações é o primeiro passo. E aí, com metas claras e um sistema de recompensas, fica mais fácil a gente se manter no caminho certo. Faz sentido. E você lembra de mais algum ponto importante que o livro aborda? Sim. Ele fala sobre a importância da gente cultivar nossa intuição. Intuição. Mas como assim? A gente está falando de um livro sobre produtividade e foco, não de um livro de autoajuda, né? Eu sei, pode parecer estranho, mas o McKeown argumenta que a intuição pode ser uma ferramenta poderosa na hora da gente tomar decisões importantes, sabe? Sei. Ele diz que muitas vezes a gente sabe o que é essencial pra gente, a gente sente isso aqui dentro, mas a gente ignora essa intuição, seja por medo, por insegurança ou por simplesmente estar muito ocupado pra parar e escutar essa voz interior. Entendi. Ele está dizendo que a gente precisa aprender a confiar mais na nossa intuição. É isso. Isso. Ele nos convida a prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas sensações, nos insights que a gente tem. Ele acredita que quando a gente se conecta com a nossa intuição, a gente consegue tomar decisões mais alinhadas com a nossa essência, com os nossos objetivos de longo prazo. É como se a gente estivesse buscando um equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Usando a nossa cabeça para analisar situações, mas também escutando o nosso coração para tomar as melhores decisões. Exatamente. E o McKeown dá algumas dicas para a gente fortalecer a nossa intuição, como meditar, passar tempo na natureza, se conectar com nossa criatividade. Interessante. Então, além de ser um livro sobre produtividade, o essencialismo também nos convida a um processo de
autoconhecimento, né? Com certeza. E é isso que eu acho mais legal nesse livro. Ele não se limita a dar dicas para a gente ser mais eficiente, ele vai além, nos convidando a refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre quais são os nossos valores, os nossos sonhos, a nossa essência. É verdade. E quando a gente tem clareza do nosso propósito, fica muito mais fácil definir o que é essencial e o que é supérfluo. A gente consegue dizer não com mais facilidade, estabelecer limites mais saudáveis e focar naquilo que realmente nos leva em direção aos nossos objetivos. Exatamente. É como se a gente tivesse um GPS interno que nos guia, sabe? E a intuição é a nossa bússola. Adorei essa analogia. E acho que a gente já explorou bastante o essencialismo nesse mergulho. Mas antes de terminar, queria te perguntar, tem mais algum ponto que você gostaria de destacar? Alguma dica importante que a gente ainda não mencionou? Sim, tem uma coisa que eu acho fundamental e que a gente não pode deixar de falar. A importância de sermos gentis com nós mesmos. Gentis com a gente mesmo. Como assim? O Mikion fala bastante sobre a necessidade de sermos pacientes e compreensivos com nós mesmos durante essa jornada rumo ao essencialismo, sabe? Ele diz que é normal a gente ter recaídas, se distrair, cometer erros. Faz parte do processo, né? Exatamente. O importante é não se culpar por isso, mas sim aprender com as experiências e seguir em frente. A gente precisa se tratar com carinho, com compreensão e com paciência. A gente precisa ser o nosso melhor amigo, né? Ao invés de ser o nosso pior inimigo. Isso aí. A autocrítica em excesso só nos sabota e nos impede de avançar. E é importante lembrar que a gente está sempre em construção, sempre aprendendo, sempre evoluindo. Faz muito sentido. E acho que é um ótimo lembrete para a gente finalizar esse mergulho no essencialismo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e que tenham se inspirado a buscar uma vida mais essencialista, com mais foco, propósito e alegria. É verdade. A gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo, né? E saindo um pouco da parte mais, digamos, filosófica do livro, o Mikion dá dicas práticas de como a gente pode começar a aplicar os princípios do essencialismo na nossa vida. Que legal. E por onde a gente começa? Ele fala alguma coisa sobre isso. Sim. Uma dica que ele dá, que eu acho bem interessante, é a gente começar devagar, sabe? Não precisa tentar mudar tudo de uma vez. E com calma. Isso. Pequenos passos, pequenas mudanças que, com o tempo, vão fazer uma grande diferença. E que tipo de mudança a gente pode fazer? Você tem algum exemplo prático? Claro. Você pode... Exatamente. É como fazer uma faxina interna. E depois que a gente elimina essas distrações, o que mais a gente pode fazer? Bom, aí você pode começar a implementar alguns dos princípios que a gente conversou hoje. Definir suas prioridades, estabelecer limites, criar rotinas mais eficientes, aprender a dizer não com mais facilidade. É tudo isso que a gente já conversou. Isso. Aos poucos, você vai incorporando esses princípios na sua vida e vai vendo os resultados. E o mais importante, como você já falou, é ter paciência, né? Não se cobrar tanto e celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Com certeza. Mudar hábitos leva tempo e exige esforço, mas com persistência e autocompaixão a gente consegue. É verdade. É como se a gente estivesse reeducando a nossa mente, né? Ensinando ela a focar no que realmente importa. Exatamente. E, como a gente viu nesse mergulho, o essencialismo nos dá as ferramentas para fazer essa reeducação de forma consciente e intencional. Nossa, esse mergulho no essencialismo foi sensacional. Aprendi tanta coisa legal e já estou me sentindo mais inspirado a colocar tudo em prática. Que bom! Fico feliz em saber disso. É muito gratificante poder compartilhar essas ideias e saber que elas podem fazer diferença na vida das pessoas. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes também se sentiram inspirados por essa conversa. O Essencialismo é um livro que tem o poder de nos fazer repensar as nossas prioridades, de nos conectar com a nossa essência e de nos impulsionar a viver uma vida mais autêntica e significativa. É verdade. E para quem quiser se aprofundar no assunto, super recomendo a leitura do livro, é uma leitura transformadora. Com certeza. Vale a pena cada página. E antes de encerrarmos esse mergulho, queria agradecer a você por ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado os conhecimentos sobre o essencialismo. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse tema tão importante. E aos nossos ouvintes fica o convite para continuar acompanhando o nosso podcast. A gente sempre traz temas relevantes para te ajudar a viver uma vida mais leve, mais feliz e mais conectada com o seu propósito. Até a próxima. Até a próxima. E lembre-se, a vida é muito curta para a gente viver no piloto automático. Faça escolhas conscientes, priorize o que realmente importa e viva com intencionalidade. É isso aí. A gente se vê no próximo mergulho. Tchau, tchau. E aí, gostou do que ouviu? Agora, imagine transformar esses insights poderosos em aliados para a sua vida pessoal.
Deixa eu te contar um segredo. A verdade é que nós só conseguimos fazer essa conversa aqui porque revisamos o livro com os nossos flashcards exclusivos, criados com tecnologia de inteligência artificial infalível. Que tal você também usar essa mesma estratégia para gravar os aprendizados dos maiores best-sellers mundiais direto na sua cabeça? Assim você vai poder falar sobre eles a qualquer hora e lugar, sem precisar consultar nada. E o melhor, é totalmente gratuito. Clique no link da descrição e descubra como turbinar seu aprendizado de forma prática e eficiente agora mesmo.